Agora estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, que é a finalização do sermão que nós começamos domingo passado. Era a minha ideia completá-lo, para fazer um verso de cada em um sermão. Então, o verso é do mistério da piedade. Eu já disse para os irmãos no início dessas pregações, 1 Timóteo 3,16, enquanto isso você vai abrindo sua Bíblia aí, 1 Timóteo 3,16. Eu disse no início destes sermões que era um cântico que a igreja primitiva cantava. Ela tinha cânticos espirituais. A igreja primitiva cantava salmos, hinos e cânticos espirituais, conforme a ordem do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 20. Versículo 19 e 20. Ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais, louvando, cantando ao Senhor de todo o coração. É assim que nós nos enchemos do Espírito. E a igreja primitiva tinha suas canções. Algumas dessas canções estão espalhadas por aí nas cartas, sabia, irmãos? Por exemplo, essa que nós estamos lendo agora, 1 Timóteo 3,16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. No original grego, não é evidentemente, é confessadamente. Ou seja, a igreja confessa que grande é o mistério da piedade. Então, o primeiro verso diz: aquele que foi manifestado na carne, em algumas versões diz, Deus foi manifestado na carne, que é o Deus Filho, é lógico que não foi o Deus Pai que se fez carne, mas o Deus Filho, foi justificado em espírito. Nós já falamos também sobre isso. Justificado aqui tem um sentido de defendido. Jesus foi defendido pelo Espírito Santo. Deus defendeu o seu Filho por meio do Espírito Santo. Foi contemplado por anjos, preguei sobre isso também. Foi pregado entre os gentios, eu falei sobre a pregação que ia além das fronteiras de Israel. E agora estamos falando sobre essa parte, crido no mundo. Semana passada nós falamos disso, que Jesus foi crido no mundo. Uma vez que o Evangelho ele foi pregado fora de Israel, que Jesus, quando veio à terra, se fez carne, foi defendido por Deus, pelo Espírito, como está escrito, que justificado é isso, é defendido. E ele foi contemplado por os anjos, assistiram ao ministério de Jesus, assistir não no sentido de olhar, Aí seria assistir ao ministério, mas eles assistiram o ministério, é diferente. Quando você usa a preposição, quer dizer que você está olhando algo, assistindo a um filme. Agora que você diz, eu estou assistindo o irmão Everton, que é o sonoplasta, que eu fiquei assistindo ele ontem lá à tarde. Aí é diferente. Aí é dando assistência. Você não usa preposição, entendeu? Então, quando diz que Jesus foi assistido pelos anjos, quer dizer que os anjos deram assistência a Jesus no seu ministério terreno. Desde o seu nascimento, aliás, antes, Desde a anunciação. Quando o anjo anunciou a bendita virgem que ela ia ficar grávida do Filho de Deus. E já foi anjos anunciando, depois do nascimento de Jesus, os anjos proclamaram a bem-aventurança. E depois também no ministério lá do deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo, já falando sobre isso. Até a ressurreição de Cristo, ele foi para o céu e 2 anjos se apresentaram diante dos discípulos, dizendo, por que estáis olhando para o alto? Então os anjos, eles assistiram, eles deram assistência ao ministério de Cristo na terra. E aí, como esse Cristo que se fez carne, foi defendido por Deus no Espírito, foi assistido pelos anjos, e quando ele, antes de ir para o céu, mandou sua igreja pregar o evangelho a toda criatura, não só Israel, então ele começou a ser crido no mundo. É isso que estamos falando. Ele foi crido no mundo. Não só Israel. Aliás, o contrário, Israel rejeitou a Cristo. O seu Messias, eles rejeitaram. Mas, em contrapartida, a porta aos gentios foi aberta. Amém? Amém. Você e eu somos gentios. Então, hoje nós recebemos o Evangelho. Claro que de toda forma nós íamos receber. Mas nós recebemos o Evangelho com mais ênfase por causa da rejeição dos judeus. Agora, nós, quando falamos que Cristo foi crido no mundo, nós temos obrigatoriamente que fazer uma pergunta. Por que nem todos creem? Por que nem todos creem em Cristo? Então, uma resposta muito clara sobre isso que nós falamos semana passada está em João capítulo 10, versículo 26. Esse versículo é um versículo que
curioso e ele traz ele traz muita dúvida e até mesmo uma certa rejeição no coração de muitas pessoas. Mas não é o entendimento deste versículo que traz, é o próprio versículo, porque o versículo está bem claro. Jesus diz assim: mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Irmãos, este versículo, ele é, na verdade, um tapa na cara do livre-arbítrio. Ele é um tapa na cara, porque nós, quando falamos sobre livre-arbítrio e tal, nós achamos que nós temos liberdade de vontade. Nós temos vontade, nós temos decisão, nós temos desejo. Isso aí Deus nos criou com isso. Vontade, decisão, desejo, e isso faz parte da volição do ser humano. Assim como o pensamento, a lógica, o raciocínio faz parte da razão. E assim como as emoções e os sentimentos fazem parte do nosso sentimento, das nossas emoções. Então, o ser humano, o ser moral que Deus criou, com essas três características, se assemelham a Deus. Ele tem razão, emoção e volição. Ninguém diz que o homem não tem vontade. A questão é que essa vontade não é livre. Ela não é livre. Ela é escrava do pecado. E o homem agora, ele só pode crer se Deus quiser. Não é se você quiser. Isto foi o que falamos semana passada. E geralmente esse tipo de pregação que nós não escutamos em quase lugar nenhum, incomoda os ouvintes. Porque os ouvintes querem ter o poder na mão, mas não tem. Sem Cristo você está morto, seus delitos e pecados. E se você está morto, seus delitos e pecados, o que o morto pode fazer? Um morto sabe que está morto? O morto não sabe nem que ele morreu. O morto não pode saber que tem gente no velório dele, se não tiver ninguém para ele não faz diferença. Todo mundo sai comentando, você viu, só tinha pouquinha gente, mas ele não liga. Porque ele não liga nem se tivesse muito. Porque ele está morto. Assim é o homem no pecado, ele não tem nenhuma inclinação para Deus. Por isso que Jesus fala dessa maneira: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. É ou não é um tapa na cara do livre-arbítrio? Por quê? Se fosse livre-arbítrio, Jesus falava o contrário. Jesus ia dizer assim: vocês não são minhas ovelhas porque vocês não creem. Mas é assim que está escrito? É assim, irmãos? Pode olhar na sua Bíblia, João 10, 26, Jesus falou o contrário. Jesus não disse assim: vocês não são minhas ovelhas porque vocês não creem. Daria a entender que o dia que vocês crerem, vocês vão virar minhas ovelhas. Daria a entender, mas não é. Não é e não é o que está escrito. O que está escrito é: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Ou seja, nunca vocês vão crer, porque vocês não são. Somente minhas ovelhas vão crer. É por isso que nem todos creem. O evangelho é pregado igualmente, meus irmãos, a todos os que ouvem. Nem todos ouvem também. Vamos lá, vamos combinar, como diz o povo hoje, né? Vamos combinar não sei o quê. Mas vamos combinar, nem todo mundo ouve o evangelho. Por isso que Jesus diz: muitos são chamados. Ele não diz se todos são chamados, muitos. Porque nem todos ouvem o evangelho, mas poucos são os escolhidos. Veja, nem todos são chamados, muitos são chamados, mas poucos ainda escolhidos. E somente os escolhidos podem crer, não porque eles são melhores do que os muitos que ouviram, mas porque só a eles Deus dá o dom da fé. Somente eles são ovelhas de Jesus, foi o que o Senhor Jesus falou. Paulo disse, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10 a 12. Você acha que você busca a Deus porque você quis buscar a Deus? É lógico que quando Deus quer que você queira, então você quer porque Deus quis. Mas você não quer por si mesmo. O que nós negamos é que o homem tenha inclinação para Deus. Nós negamos? Não, a Bíblia nega. A Bíblia nega, a Bíblia diz que o homem é carne, e a inclinação da carne é o quê? É vida ou morte? É morte. Os que estão na carne podem agradar a Deus? É o que a Bíblia diz, Romanos 5, 8. Então como é? 8, 5, né? E como é que a gente então fala que o homem pode, se ele quiser, agradar a Deus? Não pode. Não pode. Então, essa é a resposta.
porque nem todos vêm a Cristo. Cristo foi pregado entre os gentios, mas por que nem todos os gentios creem? Aqui fala que ele foi crido no mundo, mas que foi crido por quem? Foi crido por quem? Porque 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo diz o quê? Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem nos seus delitos e pecados, ele é cegado por Satanás. Ele não pode crer, porque ele não é ovelha. Agora, os que são ovelhas, mesmo que estejam perdidos, quando o evangelho chega, o evangelho os alcança e eles creem. Eles não creem porque eles são melhores do que eles creem, porque o Pai os fez ovelhas de seu Filho. E então a essas ovelhas ele deu a fé. Agora, se Jesus tivesse dito em João 10,26, vocês não são minhas ovelhas porque não crê. Basta crer, fala igual mineiro, né? Basta crer, bobo. O dia que você crê, você vira ovelha. Não. Somente as ovelhas crerão. E as que não creram ainda é porque são ovelhas perdidas. Mas elas vão ser encontradas. Porque o pastor não perde nenhum de suas ovelhas. Perde? João 6, 38, 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, o Pai me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Se você foi dado a Jesus pelo Pai, Jesus nunca vai te perder. Agora, se você não foi dado por Deus ao Filho, Jesus também não vai te perder, porque ele nunca teve. Como é que perde uma coisa que não tem? Agora, nós precisamos responder a segunda pergunta. E por que os que creem, por que os que vêm a Cristo, vêm a Cristo? Por quê? Então nós temos que olhar o outro lado da moeda. O mistério da piedade diz que Cristo foi crido no mundo, mas não diz que ele foi crido pelo mundo. Você notou isto? Observe a preposição que está. Cristo foi crido no mundo, ele não foi crido pelo mundo. O mundo não pode crer em Cristo. Em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Não diz que ele vai ser condenado, diz que ele já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se todos estão em trevas, por que alguns chegam a Cristo? Agora não falamos mais da doutrina da expiação limitada, que foi domingo passado. Falamos da doutrina da graça irresistível. Não porque a graça não possa ser resistida, porque as pessoas entendem errado essas nomenclaturas. Quando nós colocamos termos doutrinários para facilitar o entendimento do seu conteúdo, as pessoas entendem errado. Quando você diz assim, irmão, a graça é irresistível, as pessoas, eu vejo todo dia gente resistindo à graça de Deus. Como que a graça é irresistível? Inclusive em Atos 7,51, o diácono Estevão, ele joga na cara dos saduceus, daqueles homens que compunham o sinédrio judaico. Vós resististe ao Espírito Santo. Ele diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, como que a graça é irresistível? Por que os pais de Dort, lá na Holanda, no século 17, deram este nome para essa doutrina, que a graça é irresistível? Eles deram este nome não porque ela não possa ser resistida, mas porque quando a graça realmente deseja operar no coração do eleito, ele não pode resistir o seu poder transformador. É isso. Veja que em Ezequiel 36, 26, Deus fala pelo profeta o seguinte: eu tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quem é que pode resistir isso, irmãos? Fala para mim. Quando Deus criou os céus e a terra, eu estou me lembrando aqui de 2 Coríntios 4 ainda, né? Porque no 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, os incrédulos estão em trevas. Aí Paulo lembra também em Gênesis 1, versículo 2. Quando Deus criou os céus e a terra, verso 1, no verso 2 diz o quê? E havia o que sobre a face do abismo? Havia trevas. E disse Deus o que no versículo 3? Haja. E a luz teve que vir à existência, irmãos. Veja, só havia trevas e Deus disse, haja luz. Olha só,
Deus não fez nenhum esforço. Deus não usou varinhas mágicas. Deus deu uma ordem com a sua palavra, no latim, fiat lux. Haja luz. E a Bíblia não diz assim, então as moléculas começaram a correr, as ondas fizeram suas curvas, começaram a passar. Não. Ela diz, houve luz. Que dificuldade. Que dificuldade. Somente trevas, não havia luz. Imagine, Deus diz, haja luz. Tudo clareou, irmãos. Quem é que pode resistir à voz de Deus? Agora volte a 2 Coríntios 4, que eu estava dizendo isso, que no versículo 4, Deus desse cego que é Satanás e cega o entendimento dos incrédulos. Mas no verso 6, apóstolo Paulo diz assim, que o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu a luz do Evangelho em nossos corações. E quando Deus diz para um pecador que está em trevas, haja luz, o coração dele vai brilhar. Satanás não pode manter na cegueira espiritual aquele a quem Deus diz no seu coração, das trevas resplandeça a luz. A luz vem, a luz vem, os olhos se abrem, o véu cai, a verdade de Deus é revelada. É o poder da palavra, é por isso que a graça de Deus é irresistível. A graça de Deus é irresistível porque Deus troca a situação, irmãos. Deus não pede permissão, irmãos. Para, não é assim. Deus não fica pedindo permissão. Deixa entrar no seu coração, deixa. Que Deus mole é esse? Deus fica pedindo para entrar no coração. As pregações são assim, Deus não é igual ao diabo. Deus é educado, Ele bate a porta. Porque está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o diabo ele chega arrebentando. Irmãos, é verdade isso? É sério mesmo que o diabo ele é mais forte do que Deus? Ele chega arrebentando? Como assim o diabo chega arrebentando, irmãos? O diabo é um ser arrebentado. Como ele pode arrebentar alguma coisa? O diabo é um cachorro na coleira de Deus. E o coração de pedra do homem diante de Deus, ele é somente uma pelota de sal, que Deus aperta e ela estoura, ela quebra. Deus tira seu coração de pedra e Ele te dá um coração de carne, Ezequiel 36:26, para que você creia nele, para que você entenda a palavra dele, para que você ouça com os ouvidos da fé, porque o homem natural, 1 Coríntios 2,14, não pode compreender as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Gente, você quer coisa mais clara do que isso? Por favor, eu vou repetir. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, ou seja, o homem Adão, o homem sem Cristo, não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura. Você acha que um homem, no seu estado, fora de Deus, longe de Cristo, ele vai entender o que é que você está falando? Intelectualmente ele pode entender do Evangelho, mas quanto mais ele entende intelectualmente do Evangelho, que confronta, que chama ele ao arrependimento, mais ele fica com raiva do pregador. É igual aquele cara que ele tem uma doença, aí o médico mostra para ele a doença e fica com raiva do médico. Ué, você vai ficar com raiva do médico? Tem que tratar, meu filho, aquela doença. E assim um homem sem Cristo, quanto mais ele entende intelectualmente sobre o Evangelho que ele está ouvindo, e quanto mais verdade do Evangelho está sendo pregada, mais ele odeia aquele que está pregando, mais ele odeia aquela palavra, e ele diz que não é assim. Ele não pode dizer como é, mas ele diz que aquilo não é. Agora, quando Deus estoura o coração de pedra dele e dá a ele um coração de carne, a mesma palavra que antes ele rejeitava, o mesmo pregador que antes ele odiava,
agora ele passa a chorar, ele passa a querer. Ele diz: meu Deus, eu entendi, é isso que eu quero. É isso que eu quero. O Senhor trocou o coração, o Senhor trocou o entendimento. Por quê? Porque o homem natural não aceita, diz a Bíblia, as coisas do Espírito, porque para eles são loucura. Elas não se podem entender carnalmente, elas só podem entender o quê? Espiritualmente. E se ele é um homem natural, logo ele não é espiritual, então ele não pode o quê? Entender a palavra. Ele só pode entender depois que ele deixa de ser natural para ser espiritual. Agora, ele não pode deixar de ser natural para ser espiritual por conta própria, porque natural ele é morto. Qual morto vive por desejo dele mesmo? Nenhum. Então ele depende de Deus, ele depende da transformação, ele depende da ressurreição espiritual. É o que Deus faz com o pecador. Veja o exemplo físico. Vamos dar um exemplo físico disso que eu estou falando. Lázaro estava morto há 4 dias, disse a sua irmã. Porém, ela achou que isso era um impedimento para Jesus. É lógico que Marta acreditava, irmãos, Marta acreditava em uma coisa mais difícil que isso. Sabia, irmãos? Marta acreditava em uma coisa mais difícil do que isso. Ela achou que era difícil ou impossível Jesus ressuscitar o irmão dela, porque já tinha 4 dias. Mas ela acreditava que os mortos iam ressuscitar no último dia. Quantos dias iam passar daquele dia para o último dia? Quantos anos? Já se passaram 2000 anos. E o último dia ainda não chegou. Vamos supor que passe mais 2000, 4000 anos, e Jesus terá poder para chamar todos os mortos da sepultura, e Marta acreditava nisso. 4000 anos e Jesus tira os mortos da sepultura. 4 dias ele não ia tirar? Mas ela não cria, ela não acreditava. Mas Jesus não se importou, porque Jesus estava ali para fazer a vontade do Pai. E ele já tinha recebido a orientação do Pai. Lázaro está doente, recebeu ele o recado. Ele falou assim: eu não vou lá, porque essa doença é para a glória de Deus. E os discípulos ficaram. Bom, Betânia é perto de Jerusalém, Jerusalém está querendo matar Jesus. Eu acho que ele está querendo escapar da morte. E depois de 2 dias, Jesus foi, caminhou lentamente, chegou lá. 2 dias se passaram a mais, 4 dias Lázaro estava morto. Tem toda aquela história que os irmãos já conhecem, mas Jesus Cristo chega diante do túmulo e ele diz: Lázaro, vem para fora. Jesus gritou, e o poder da palavra de Jesus é o mesmo poder da palavra do Pai, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, e quando Ele dá ordem, tudo tem que obedecer. Quando Deus falou haja luz, não tinha luz, de onde ela veio? Só tinha trevas. Por isso que Paulo diz: das trevas resplandeça a luz. Deus faz existir coisas da não existência. Ninguém pode fazer isso. A teoria da prosperidade prega isso, que você pode trazer coisas que não existem à existência, mas você não é Deus. Sua palavra não é poderosa igual a palavra de Deus. Ah não, essas palavras têm poder. Mentira, conversa. Fala que você tem um carro 0 agora. Cadê? Ninguém quis falar. É mentira dessas igrejas para dizer que suas palavras têm poder. As palavras de Deus têm poder. Quando você fala, as palavras de Deus têm poder. Não porque é você, mas porque são palavras de Deus. E quando Deus falou das trevas resplandeça a luz para um pecador, ele deixa de ser incrédulo e passa a ser crente. É por isso que o diabo, no verso 4, 2 Coríntios 4:4, não cega mais o entendimento dele. Porque o diabo cega o entendimento de quem? Dos incrédulos. E quando Deus fala das trevas resplandeça a luz, o incrédulo deixa de ser incrédulo e passa a ser crente. Como é que o diabo vai cegar um crente, irmão? Não tem como. Então, quando Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Irmãos, vocês sabem como é que o judeu enterrava os seus mortos? Eles amarravam aqui, das axilas para baixo, enfaixava até os pés, e depois vinha com outras faixas aqui, do pescoço para cima. Ele ficava com 2 faixas assim separadas. Lázaro não podia andar não, irmão. Lázaro não veio andando não. Quando Jesus chamou ele, a voz de Jesus poderosa
tirou Lázaro de lá e trouxe ele para a porta da sepultura. Tanto que quando ele estava vivo lá, amarrado, e em pé e vivo, Jesus disse: desamarrem ele e deixem ele ir. Não tinha que desamarrar primeiro? Mas não, a palavra de Deus trouxe ele. É assim que acontece quando você crê no Evangelho. Não é você que quer, foi a palavra que trouxe você. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder para a salvação do que crê. Não é o evangelista que é poderoso. E a Bíblia também não diz que o Evangelho tem poder. É isso que está escrito em Romanos 1,16? Lá está escrito que o Evangelho tem poder? Está escrito que o Evangelho é o poder de Deus. Agora veja, se Lázaro saiu desta forma, mediante o comando da voz de Jesus, independente do seu querer, Lázaro quis alguma coisa? Lázaro teve livre-arbítrio? Então, ele veio por causa do poder da voz que ele chamou. Assim também a graça irresistível é a voz poderosa de nosso Senhor, que vem através da pregação do verdadeiro Evangelho. Você está pregando o verdadeiro Evangelho? Se você tiver, deixa quieto, deixa quieto. Marcos 4,26 conta outra parábola de outro semeador. Não é a mesma que a gente conhece de Mateus 13. O semeador, ele lança a semente. E depois que ele lança a semente, ele foi para casa fazer o quê? Marcos 4,26. Ele foi dormir. A Bíblia diz que ele foi dormir. Não é a mesma lá dos 4 terrenos, não, viu? É outra parábola. Diz que o semeador foi e jogou a semente, e depois que ele jogou a semente, que ela penetrou na terra, ele foi para casa dormir. E a semente foi crescendo, não sabendo ele como, até produzir, até crescer a planta, produzir o fruto e ser colhido. Mas ele foi dormir. Assim é o pregador da verdade. Quando ele prega a palavra de Deus, ele não precisa ficar atrás da pessoa. Ei, você quer aceitar Jesus? Vem, é bom, é não sei o quê. Não, para quê? A palavra de Deus faz isso. A semente da palavra de Deus, ela entra no coração do homem e eu vou dormir. Eu vou para casa dormir. Não tão cedo, mas eu vou. Eu vou dormir, porque eu sei que o poder da palavra de Deus entrou no coração daquele que foi eleito, vai fazer o resultado para a salvação. Se não for hoje, vai ser um dia, porque o eleito Jesus não perde. Agora, se não for eleito, o poder que essa palavra faz é qual? Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo diz que o poder do Evangelho, ele tem 2 efeitos. Na vida do salvo, ele opera a vida, e na vida do ímpio, ele opera a morte. A Bíblia diz que o Evangelho tem 2 cheiros, 2 perfumes, 2 aromas. Nos que se salvam, ele tem aroma de vida para a vida, e nos que se perdem, ele tem aroma de morte para a morte. O mesmo Evangelho que salva, mata. O mesmo Evangelho que tira você da condenação, ele tira porque você é um escolhido de Deus, mas ele acaba condenando o outro que não é. Ele não crê porque não é ovelha. Veja, quando eu digo que os que vêm a Cristo não vêm por sua iniciativa, eu estou dizendo iniciativa. Iniciativa. A iniciativa nunca procede do homem, porque João 5,21, Jesus diz o quê? Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem Ele quer. O Filho vivifica quem Ele quer. Ou seja, Jesus está testificando que todos nós, sem Ele, estamos mortos espiritualmente. E a Bíblia diz que assim como o Pai dele ressuscita os mortos, Ele vivifica quem Ele quer. Se Jesus falasse seu nome hoje na pregação do Evangelho, e você estiver morto espiritualmente, é impossível você não ressuscitar. É impossível. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela supera os limites da morte. A voz do Senhor chama. Imagina Lázaro agora num tribunal, acusado pelos ateus que não existe ressurreição, né? Os ateus falam que não existe ressurreição. E então o juiz pergunta para Lázaro: mas morto não houve, Lázaro? E Lázaro responde: a voz dele ouve. A voz dele ouve.
Queridos, somente o Evangelho pode trazer vida para os mortos espirituais. E se você antes não queria vir a Cristo, como lemos em João 5,40, agora você tem uma vontade transformada. E você deseja vir a Cristo. Agora porque sua vontade foi modificada. O que eu quero dizer é que você não tem inclinação para ir a Cristo. Mas depois que Ele te inclina, depois que Ele troca seu coração, sim, você tem vontade. Pensa num urubu. Um urubu. E você convida ele para aquela mesa que você almoçou hoje, lá com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, na sua família. Aquela mesa bonita. Convide um urubu. E ele vai dizer o quê? Se ele fosse dizer, é claro que isso aqui é uma prosopopeia, é uma fábula. O urubu ia dizer o quê? Ele ia dizer, eca. Já pensou aquele bichão todo? Eca. Porque ele tem nojo daquela comida que você gosta, porque não é a natureza dele. Agora, por um momento, imagine que você consiga transformar este urubu em um ser humano. E quando você transforma, e ele está naquela mesa, o que ele faz? Ele se satisfaz, ele se delicia naquela mesa. Ele se contenta com tudo aquilo, porque sua natureza foi trocada. As pessoas falam, tem livre-arbítrio sim, porque você pode escolher o bem ou o mal. Tá, isso aí é escolha, isso aí não é livre-arbítrio, isso é escolha. Coloca uma carne e um capim na frente de um leão e manda ele escolher. Não é livre-arbítrio, irmão, isso é opção. Lembra que eu falei domingo passado? Quando a Bíblia diz, eu ponho diante de ti a morte, a vida, o bem e o mal, isso não é livre-arbítrio, isso é opção. Agora, o que é que o ser humano escolhe sem Cristo? Qual que é a inclinação dele? Morte, é a Bíblia que diz. Então não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria se ele fosse livre para escolher um ou outro e desejar um independente do outro. Mas não é isso que ele deseja. Ele deseja as coisas que estão de acordo com sua natureza, igual o leão. Você coloca o capim e a carne e fala para ele, coma o capim para que vivas. Você terá mais vida longa se comer o capim. Ele nunca vai comer o capim, porque a natureza dele rejeita. O ser humano, você pode colocar a Bíblia e você pode colocar as farras. Ele sempre vai escolher o pecado, porque a Bíblia faz mal para o estômago dele. Esses animais carnívoros, eles só comem mato quando eles estão a fim de vomitar e tirar do estômago as coisas que estão fazendo mal, para eles comer de novo mais carne. O Bob é assim. Barriga cheia de carne. Aí quando está fazendo mal, ele olha para os capim, cheira, arranca, mastiga, vomita e vai lá comer carne de novo. Não é porque o capim vai satisfazer, é porque vai fazer mal para ele tirar aquilo que está para ele comer mais carne. É a natureza. O homem no pecado, a natureza dele é escolher o lixo do pecado. Agora Cristo transforma. E quando Cristo transforma, ele passa a escolher a palavra de Deus, o alimento de Deus, a ceia de Deus, a fartura de Deus. Mas isso porque a natureza dele foi transformada. Agora, isso não traz glória para o homem. Quando você recebe isso de Cristo, não foi por sua causa, pelo seu poder, foi porque a graça de Deus quis operar sobre você. E então ele trocou o seu coração. Você não é melhor do que o outro que não creu. Você teve o privilégio de Deus ter aplicado sobre o seu coração a graça de um modo irresistível. Caso contrário, você seria igual ao outro que não creu em Cristo. Mesma coisa. Não há diferença. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 1, 14 ao 16, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou. Se não transbordasse, Paulo não seria alcançado. É isso que ele está dizendo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Presta atenção nisso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar. Sabe o que os pregadores dizem? Cristo veio morrer para te dar morrer para ele te dar uma oportunidade de salvação. Você imagina?
Jesus veio morrer para te dar um cheque em branco. Você assina e completa se você quiser. Ou seja, a morte de Cristo, aquele sacrifício todo, que foi elaborado pelo Pai desde os tempos da eternidade antiga, depende de você. Ah, não é esse Deus não que eu sirvo. O Deus que eu sirvo elaborou um plano na eternidade que vai acontecer. Ele nunca falha. Se o plano de Deus falhar, ele não é Deus. E o plano que ele elaborou foi esse. Meu filho, você vai ao mundo morrer para salvar. Você não vai para possibilitar, você vai para salvar. É isso que está escrito. E você vai salvar aqueles que eu te dar, aqueles que eu te der. Você vai salvar os que eu te der. E eles são teus. E faça-me o favor, nunca perca um só deles. Foi isso que Jesus falou em João 6,39. Irmãos, eu sou tranquilo com minha salvação. Tem crente que ele é perturbado. Um dia ele amanhece salvo, outro dia ele amanhece perdido. Um dia ele está com o pé no inferno, outro dia ele está com cabeça no céu. Tem dia que ele está nos dois caminhos. Parece que ele anda rolando assim, cabeça de um lado, pé do outro. Tem dia que ele está todo decepado, cada parte está num lugar. Meu irmão, você é ovelha de Jesus? Se você é ovelha de Jesus, acabou, ele não vai te perder não. Ele diz João 10, capítulo 10, versículo 28, ele fala: as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais elas perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é doido de arrebatar uma ovelha da mão dele? Davi, que era um pastor humano, matava o urso, o leão, não deixava ninguém tocar nas ovelhas do pai dele. Assim como Davi guardava a ovelha de seu pai, Jesus guarda as ovelhas de seu pai também. Só que Jesus não é igual a Davi. Jesus é mais poderoso. Jesus não guarda somente dos leões e dos ursos da terra. Ele guarda dos poderes das trevas. Ele guarda da sua própria acusação, porque sua mente te acusa, dizendo: eu não sou cristão porque eu pequei. Ele fala: eu já levei seus pecados sobre mim. E aí? O que você vai dizer agora? Qual o argumento melhor? Eu pequei e não sou salvo. Jesus falou: eu morri pelo seu pecado porque você é salvo. E agora? Qual que vale mais? Qual o argumento que vale mais? Ah, mas o diabo está me acusando. Apocalipse 12, 10 fala que o acusador dos nossos irmãos foi derrubado do céu. Ele não acusa mais. Diante de Deus, não. Ou seja, Deus depois, Satanás, Deus ordenou que o nosso acusador fosse derrubado. E ele foi. Agora, como ele não pode mais nos acusar diante de Deus, ele acusa na nossa própria mente. Você viu o que você fez? E agora? Você acha que você vai orar e Deus vai te perdoar? Não, não vai orar não. O que você vai fazer na igreja? Igreja é lugar de gente santa. Igreja é lugar de gente que não peca. Igreja, ainda mais aquela igreja ali, não sei o quê, todo mundo ali é bonzão, todo mundo é santão, e não sei o quê, e você é pecador. Aí a pessoa vai se afastando, acreditando nas acusações. Mas Romanos 8,33, Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e ainda é quem está à direita do Pai e intercede por nós. Ninguém pode intentar acusação contra aqueles por quem Cristo morreu, porque o pagamento que ele fez na cruz não foi de prata e nem ouro. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Não foi prata e ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vocês receberam do legado de seus pais, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, o sangue de Cristo. Este é o pagamento, esta é a moeda que não tem volta. O pai aceitou o pagamento do filho e o pai é o juiz, acabou. Se ele aceitou o pagamento do filho, você não deve mais nada. Como é que você vai ter medo de ir para o inferno? Irmão, inferno é para quem Cristo não pagou o pecado, aí a pessoa vai ter que pagar. Todo mundo tem que pagar. Todo mundo tem que pagar. Os que vão para o inferno pagam por si mesmos, e os que vão para o céu, Jesus pagou por eles. Tem alguma dificuldade em entender isso aí? Pois é, eu sou tranquilo com a minha salvação. Pensa no homem que deita e dorme se for por causa disso. Se for por causa disso, eu deito e durmo. Porque a minha salvação, a sua salvação, Salmo 3, verso 8, Jonas 2, verso 9, pertence ao Senhor. Em último lugar,
Os efeitos da fé em Cristo no resto do cosmos. Quando Adão pecou, todo o universo ficou debaixo dos efeitos do pecado. Não somente a humanidade já nasce pecadora, mas também a criação. A natureza ficou sujeita à vaidade, nos informa Paulo em Romanos 8:20. Misteriosamente, há uma expectativa que arde na criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus, está lá no versículo 19. Paulo diz que toda a criação geme a um só tempo, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Paulo diz que a criação geme e suporta angústias até agora, versículo 22, tudo em Romanos 8, tá? Tudo em Romanos 8. E ele diz que invisivelmente acontece essa angústia e esse gemido da natureza, porque na própria natureza e na criação de Deus há uma esperança, não entendemos como, mas dentro dela existe uma esperança de que ela será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, está escrito em Romanos 8:21. Em outras palavras, o que isso significa? Significa que quando os filhos de Deus forem glorificados, que é quando Jesus voltar, então essa natureza, como nós conhecemos, também será liberta do pecado. Nós cremos na restauração do novo céu e nova terra. Nós não somos cristãos ecológicos. Nós não somos cristãos que defendem a natureza, a ecologia. Não, nós somos cristãos que aguardam novos céus e nova terra. O que eu posso fazer por essa terra aqui? Eu não posso fazer nada. Ela caminha para isso. A Bíblia diz que essa natureza, essa criação que ficou sujeita ao pecado, ela caminha para isso. E Paulo diz, Pedro também fala que é com dores de parto, ou seja, esta criação aí está grávida. Ela está grávida. E o que acontece com a mulher grávida, próximo período à luz? Ela vai tendo mais dores, mais angústias. E então é isso que a terra está sentindo hoje, mais dores, mais angústias. Porque quando chegar o dia da vinda do Senhor Jesus, de dentro da barriga dessa natureza vai sair outra, uma nova. Aí sim é nela que nós vamos morar. Não é testemunho de Jeová, para ir na terra, não. Vai sair uma outra daqui, ó, de dentro dela, e essa a Bíblia chama Novo Céu, Nova Terra, 2 de Pedro 3,13, onde habita a justiça. Queridos, impressionante. O Cristo crido no mundo, ele resgata as ovelhas que o Pai lhe deu, e ele vai lá e transforma o mundo que Adão contaminou com seu pecado. Cristo vai resgatar tudo de volta para Deus. O Pai que estabeleceu isso, Paulo diz em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, que todas as coisas convergem. Você sabe o que é convergir? Elas convergem, elas circulam em volta de Cristo. E que no fim, Cristo restaurará todas elas, para a perfeição e para a glória do seu Pai. Agora, para que nós sejamos glorificados, nós precisamos passar pelo processo da salvação. O processo de salvação, aqui na terra, é desde ouvir o Evangelho, ser regenerado, passar pela justificação, passar pela adoção de filhos, passar pela fé, pelo arrependimento, passar pela perseverança dos santos, pela santificação, morte física, e assim cremos que esse mistério da piedade que diz, Cristo foi criado no mundo, que é cosmos, não se relaciona apenas com as pessoas que creram no Evangelho e foram transformadas. Mas além disso, cremos que todo o cosmos será renovado para a liberdade da nossa glória. O cristão viverá em um corpo de glória, mas nunca mais em um mundo caído. Nunca mais. Olha que fantástico. Quando Deus fez a primeira ordem das coisas, Ele criou primeiro o mundo e depois colocou o homem. Na nova ordem das coisas, Ele cria o novo homem para depois colocar no novo mundo. O novo homem já está em você, que creu, que nasceu de novo. Olha, deixa eu te dizer de novo, eu já falei isso aqui, mas eu sei que vocês esquecem, e tem uns que também não ouviram, então presta atenção. Esse novo homem que habita em nós, os convertidos, é o mesmíssimo que vai morar no céu. Não vai ter nenhuma troca. A troca vai ser da carne, da casca. Vamos ter um corpo de glória. Mas o interior, esse novo homem é o mesmo. A diferença é que hoje aqui nós temos o novo homem e o velho homem juntos. E lá nós não vamos ter mais o velho homem. Ele ficará de fora. Agora imagine você, se já é gostoso ser crente, com o novo homem agarrado com
com esse defunto, com esse cadáver desse velho homem miserável que faz a gente pecar toda hora, e num corpo de carne que se deteriora. Já é gostoso ser crente. Agora você imagina lá no céu, com um corpo de glória, transformado, não sujeito a mais nada, e livre do velho homem, livre da velha criatura, livre dos efeitos do pecado. Estaremos para sempre em perfeição, como nosso Senhor é perfeito. Que maravilha! E mais do que isso, eu não vou sair daqui e olhar essas cachoeiras feias, não. Eu não vou sair das ruas e olhar essas árvores ridículas, essas estrelas feias, porque foram contaminadas pelo pecado. Eu vou olhar agora novas coisas, todas perfeitas, todas elas sem pecado nenhum, muito mais linda do que quando Deus criou na primeira vez. Agora, você acha que eu vou deixar de ser crente, meu irmão? Você acha que eu vou deixar de ser crente? Eu sou burro, mas nem tanto. Primeiro, porque os filhos de Deus vão ser alcançados justamente por causa da pregação do Evangelho. Então pregue. Mas também nós aprendemos que o próprio universo será resgatado daquela maldição que Deus colocou sobre ele quando Adão pecou. Então, eu não tenho compromisso ecológico com esse mundo, não. Eu não tenho. Salve o planeta. Ninguém vai salvar. A Bíblia diz que ele está condenado. Ninguém vai salvar esse planeta. Aliás, tudo que a Bíblia diz para você não fazer, e quando alguém grita lá, faça, é o anticristo. E tudo que a Bíblia diz para você fazer, e alguém grita lá fora, não faça, é o anticristo também. Porque o anticristo sempre vai contra as coisas de Cristo, contra as coisas de Deus. O espírito deste mundo é um espírito secular, é anti-Deus, é anticristão, e ele é anti-igreja, é anti-Bíblia. O espírito deste mundo odeia crente de verdade. Ele não odeia o crente de mentira, né? Porque o crente de mentira parece com ele. Aliás, não existe crente de mentira, ou não é, né? Mas a gente está falando assim para entender, porque o crente falso, que não é crente de coisa nenhuma, ele parece com o mundo gosta dele. Mas o crente verdadeiro, ele é diferente do mundo, o mundo o odeia. Por quê? Porque odiou seu Senhor primeiro, João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Eu quero ser diferente de Jesus. Jesus foi odiado pelo mundo, eu quero ser amado pelo mundo. Olha o tipo de crente que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Nós estamos vendo, pergunta mesmo, você é servo de quem? De Jesus. Eu sou servo de Cristo. Tá, mas você quer ser amado pelo mundo. O teu Senhor que você fala que é servo, o teu Senhor foi odiado. E quando o mundo te odeia, você acha ruim, você fica chorando pelos cantos. Aí o mundo tinha que me amar. Mas ele odiou o seu Senhor, e você quer que ele te ame? Ora, ele vai te amar, seja parecido com ele. Agora seja parecido com Jesus, e você vai ver se eles vão te amar. Não vão, irmãos, não adianta. Não adianta. Conheci uma pessoa que dizia assim para mim, não, mas fulano, conheço um fulano que ele é amigo do Evangelho, não é crente, mas ele é amigo do Evangelho. Aí eu perguntei, qual o Evangelho? Qual? Deixa eu pregar para ele uns 10 minutos, para ver se ele é amigo do Evangelho. Os irmãos sabem, né, que eu não sou muito bom de pregar o Evangelho, porque, irmãos, não dá para ficar passando a mão na cabeça, para ficar alisando ninguém. O Evangelho é o seguinte, você é pecador, você está em afronta contra Deus, e se você se mantém rebelde à palavra do Senhor, o seu caminho é a condenação do inferno. Não digo isso com alegria, com tristeza mesmo. Gostaria de pegar você pelo pescoço, pelos pés, seja por onde for, para tirar você daí. Mas isso não depende de mim. A única coisa que eu preciso te ordenar é o que Deus ordena que eu te ordene. Arrependa-se de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo para você ser salvo. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso. Mas eu posso falar para você fazer. E as pessoas acham, né, como eu disse, é porque eu menti, eu roubei, eu fiz isso. Não, isso aí é só o fruto da árvore, meu filho. Você tem que se arrepender da raiz dela. Vai cortando fruto de árvore, cortando galinha para você ver o que acontece depois. Ela cresce mais ainda, ou não é?
Assim também o ser humano fica cortando só pecadinho, não. Isso aqui você larga, bobo. Isso aqui você não sei o que, você não faz isso aqui mais não. Eu coloquei no meu status, eu gosto de vez em quando colocar uns negócios no status assim, eu não sei direito não, mas coloquei lá assim, eu não sei também mais o que eu coloquei, mas é tipo assim, Jesus não quer, Deus não quer que você seja melhorado moralmente, Ele quer que você seja transformado totalmente. Um dia eu pregando para uma pessoa, eu disse para ela, você está achando que Deus quer um você melhor? Deus não quer um você melhor, Ele quer outro você. Esse você não serve para Deus. Por isso Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo, meu filho. Esse Nicodemo não serve. E olha que você está velho, né? Supondo, estou falando aqui, Jesus não falou isso não, né? Mas supondo Jesus falando, olha que você está velho, daqui a pouco você não vai existir mais. Então aproveita e nasça de novo enquanto é tempo. Lógico que não depende dele também, né? Nascer de novo não depende do homem. Agora, depois que você nasce de novo, que é a mesma coisa de ressuscitar dos mortos, você pode crer, você pode se arrepender dos seus pecados. Eu encerro dizendo para você, eu glorifico a Deus porque Cristo, o Filho dele, foi crido no mundo. Este aspecto do mistério da piedade tem nos levado a pregar o Evangelho, porque é só através da pregação do Evangelho que os eleitos virão a crer. Aprendemos que nós não cremos por esforços próprios, nem por sabedoria ou intelectualidade humana. Você já viu algum homem sábio, humanamente falando, ter encontrado Deus? Você queria alguém mais sábio do que os filósofos epicuristas e estoicos da época que Paulo pregou em Atenas, no século I, lá em Atos 17? Os discípulos de Epicuro, os discípulos de Zenão, aquele monte de filósofos que existia na Ágora, na praça de Atenas, filósofos platônicos, socráticos, aristotélicos, filósofos cínicos, seguidores de Diógenes e outros filósofos que existiam na época, e estavam debatendo com Paulo e o chamaram para o Areópago, que era como se fosse a Câmara Municipal daquela cidade, e disseram para Paulo, eu quero ouvir sobre o que você tem a nos dizer. E Paulo disse para aqueles homens o seguinte, vocês com sua sabedoria procuram apalpar a Deus, mas vocês estão no escuro, embora Deus nem esteja longe, hein? Deus está brincando de pique-esconde de pertinho, e ninguém pega ele. Igual aquele meme lá do pódio, né? Dos 3 primeiros colocados da brincadeira de pique-esconde. Aí estava lá o 3º lugar, né, com a medalhinha, o 2º lugar com um troféuzinho, e o 1º lugar estava vazio, ninguém achou ele até hoje. Deus é este que ninguém encontra por sua própria especulação, ninguém. Filosofia não pode achar Deus. Sociologia não pode, antropologia não pode, psicologia muito menos. Quem pode encontrar Deus? Ninguém. Ninguém. Deus é o ser abscôndito. Deus é o ser que não pode ser encontrado se Ele não se revelar. E em Mateus 11, 27, Jesus falou assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas se hoje o Filho quiser revelar o Pai para você, Ele revela mediante a palavra dEle. Porque isso aqui é revelação. Olha, querido, presta mais uma vez atenção. Isso aqui é revelação de Deus, tá? Isso aqui é revelação de Deus. Mas se Deus não quiser que você encontre Ele aqui, nem lendo isso aqui, você não vai entender. Nem lendo a revelação, você não vai entender. Porque Isaías está escrito, eu lhes dei olhos para que eles vejam e não enxerguem. Ouvidos para que escutem e não ouçam, para que eu não os cure e eles não se convertam. Quem quer é Deus. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Porque no 8 todo mundo, é o versículo das missões. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Tudo bem, é o versículo de missões, tem que ir mesmo. Agora no 9 e 10 está escrito, eu vou te enviar, Isaías, mas eles não vão crer. Por quê? Por que, Senhor? Porque eu fechei os ouvidos dele. Foi Deus. Eu não quero que eles creiam. Eu fechei o coração daqueles que eu não quero que creiam e abri o coração daqueles que eu quero que creiam. Irmãos, Paulo falou isso em Romanos 9, 22. Ele diz que Deus fez os vasos da ira do mesmo barro que ele fez os vasos da misericórdia. Uns ele fez para condenação e outros para
à salvação. Então, dê graças a Deus porque a graça de Cristo te alcançou. Dê graças a Deus porque você era igual aquele outro barro lá, vaso da ira, debaixo da ira de Deus, e Deus teve misericórdia de você. Quando você crê em Cristo, você também está levando o universo para o momento mais dramático dessa história, atingindo a expectativa que palpita ansiosa no coração da natureza, sua restauração e a libertação do cativeiro do pecado. A igreja tem em mente essas coisas, irmãos? Eu pergunto isso, irmãos. A igreja do nosso tempo tem isso, irmãos? A igreja dos nossos dias, irmãos, preste atenção na minha pergunta. A igreja dos nossos dias tem essas coisas que nós falamos hoje em mente? Elas não têm, não têm. E eu não estou dizendo isso por demérito. Eu estou falando isso com vergonha. Porque o papel da igreja era saber disso e anunciar. Porque também não adianta saber e ficar calado. O papel da igreja era saber e falar. Agora aqui estamos falando a palavra de Deus. Aqui todas as coisas falamos, citamos versículos para comprovar e você pode observar dentro da Bíblia. Estamos anunciando o único poder que realiza salvação eterna na vida das pessoas. Às vezes, nos envergonhamos de algumas pessoas nos criticarem ou rejeitarem aquilo que pregamos, mas devíamos pensar o contrário. A imensa glória é trazer alguém para o Evangelho mediante o caminho da salvação. Cristo ser crido no mundo é um dos aspectos mais gloriosos do mistério da piedade e também restaurará o paraíso perdido. Amém? Então, nessa noite, eu quero que você entenda o que foi pregado. Cristo crido no mundo não é todo mundo, nem é pelo mundo. Cristo crido no mundo é aqueles que o Pai lhe deu, que foram trazidos pelo poder, pela força do Evangelho. E esses não são os que querem, porque a inclinação de todos é para a morte, mas aqueles a quem Cristo foi lá e resgatou. Você viu Jesus falando para os judeus de sua época? Os judeus achavam que era eles, tudo era eles. Jesus falou assim, não, nos dias de Elias havia muitas viúvas em Israel. Mas Deus não mandou Elias para nenhuma viúva de Israel. Mandou? Não. Pegou Elias, quando acabou a água lá do rio Ribeiro de Querite, Deus tirou Elias e falou, vai lá para a terra de Sidom. Irmão, você sabe Sidom? Sidom era a terra de Jezabel. Sidom era a terra de Jezabel, aquela rainha que estava lá, causando problema em Israel. Deus fala para Elias, vai lá em Sidom, tem uma viúva lá, e eu quero que você se alimente na casa dela. Elias chega lá, tem uma mulher com um filho somente, e a fome batendo pesado, porque não chovia mais, 3 anos e tanto sem chover. E Elias falou para ela assim, o que a senhora tem em casa? Um pouquinho de farinha e um azeite, estou fazendo um bolinho, um pãozinho para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer, que é a última coisa que a gente tem. Elias falou, então faz para mim primeiro. É abusar desse profeta, não é não? Faz para mim primeiro. Por isso que eu falo aqui na igreja, irmão, quando tem almoço aqui, primeiro os homens, certo? Depois as crianças, depois as mulheres. É bíblico. Elias falou assim, faça para mim primeiro. E então aquela mulher creu na palavra do profeta, porque era a palavra de Deus. Foi lá e fez o bolo, Elias comeu. Quando ela voltou lá, tinha mais farinha e mais azeite. Ela fez para ela. Aí voltou lá, tinha mais azeite, tinha mais farinha. Ela fez para o filho dela. Aí no outro dia tinha mais azeite, tinha mais farinha. Ela continuou fazendo para ela, para o filho dela. Olhava lá, tinha de novo, tinha mais e mais e mais, até voltar a chover sobre a terra. Elias foi lá não só para levar pão para aquela mulher, mas Jesus falou salvação. Porque aquele era o homem de Deus, e o homem de Deus leva a palavra de Deus, e quem salva é a palavra de Deus. Há muitas pessoas hoje que estão na igreja, mas não é para eles a palavra. Jesus falou e havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu não foi mandado para nenhum. Ele foi mandado lá para Damasco, na Síria, a fim de tratar um leproso lá, chamado Naamã, para ele se converter. Porque todo mundo faz campanha do 7 mergulhos, não sei o que, bota uma piscina dentro da igreja, aquele monte de gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vai mergulhando aquele monte de gente,
E aí sai todo molhado com a chavinha, que ele pagou R$500 na chavinha. E fala assim, agora sim eu tenho minha benção. Agora as portas vão se abrir, que eu dei 7 mergulhos no Jordão. Ninguém fala da salvação daquele homem, né? Pois foi para isso que Deus enviou. Não só ele para Israel. Antes disso, Deus provocou a guerra entre Israel e Síria. Deus fez Israel, que era o povo dele, perder a guerra para os sírios. Entregou o povo de Deus na mão deles. Uma menina foi levada escrava para ser trabalhadora na casa desse capitão. E ela ficou trabalhando lá. E ela viu que ele era leproso e angustiado. Ela falou, se ele estivesse na minha terra, lá tem um homem de Deus que cura essas coisas. E aí quando ele foi atrás, não era só a lepra que ele ia ser purificado. Ele ia ser purificado de seus pecados. Ele ia ser purificado não só o seu corpo, mas sua alma. Ele ia ser salvo. Não só curado, mas salvo. Você sabe o que é isso? É o homem agora ser um homem limpo, profundamente purificado por Deus, por fora e por dentro. E dizer para o profeta Eliseu assim, olha profeta, deixa eu levar um pouquinho da terra, dessa terra de Israel dentro da minha caixa aqui, porque quando eu chegar lá eu vou subir em cima da caixa e eu vou adorar o Deus de Israel na terra de Israel. E Eliseu, leva meu filho. E ele disse, o meu rei é idólatra. Quando ele entrar no templo do Deus pagão dele para adorar, ele sempre quer que eu vou, porque eu sou o capitão do exército, eu posso ir. E Eliseu diz, vai em paz, porque Eliseu sabia que o coração daquele homem não era mais de pedra, era um coração de carne, transformado pelo poder do Evangelho. Este é o poder de Deus que tira o pecado do homem. É a palavra do Senhor. Aplauda o Senhor, vamos ficar de pé.